né? Quando a gente fala das bases galênicas, né, para incorporação e veiculação dos ativos farmacológicos, os constituintes têm um papel fundamental na manutenção dessa estabilidade da fórmula e na modificação das características organolépticas, a fim sempre de melhorar a palatabilidade, né, impactando diretamente na aceitação e na adesão do paciente à terapia e da sua permanência também, né? Porque ele até aceita, ele até começa, mas geralmente esse paciente para. Pensa aí na galera que toma antibiótico de qualquer jeito, tá bom? Então é importantíssimo, né, que a gente, enquanto farmacêutico, conheça aí essa composição das bases para poder explicar, né? Então, se eu vou vender lá o xarope e tal, eu preciso saber das bases para poder falar para a pessoa, falar, olha, nesse aqui tem tal, tal, tal coisa, por isso é importante a sua aceitação dele, vai melhorando essa confiabilidade até do paciente, né, com a farmácia magistral, né? Lembra que a magistral, ela passou por um período aí que a galera desacreditava, né, da confiabilidade dos fármacos, até por uma pequena falta de controle de qualidade, né, um pouquinho de receio das pessoas em relação ao produto diretamente manipulado, tá? Mas que hoje isso aí já está bem resolvido, né? Nós temos bastante fiscalização, tá? E hoje o farmacêutico da farmácia magistral, ele tem até uma rastreabilidade melhor do que o farmacêutico, né, na farmácia, na própria drogaria, né? Porque o que acontece? Para ele fazer o produto manipulado, ele tem que ter um cadastro do cliente, né? Coisa que é mais difícil a gente conseguir na drogaria, até pela correria que fica, né? Muita gente ali no atendimento e tal, e alguns fármacos até ficam longe, né, do contato do paciente com o próprio farmacêutico, tá bom? Então é por isso que é importante a gente saber, né, bem dessas bases galênicas quando você está trabalhando diretamente com o paciente. Tá? Essas bases galênicas, elas são formuladas nos próprios estabelecimentos da manipulação, né? E elas podem ser adquiridas de fornecedores de insumos farmacêuticos, que é bastante interessante você saber bem quem é o fornecedor, né? Porque o fornecedor, ele tem que ter uma colheita, ele tem que ter a secagem, ele tem que ter a purificação do produto, para que você também ofereça a qualidade para o teu paciente, né? Essas manipulações, elas precisam seguir essas formulações de referência, que vem padronizada e validada no preparo do estabelecimento. Agora, o volume, né, da base, aí deve obedecer à demanda, né? O trabalho interno, a prescrição, então tudo isso aí é relativo à parte mais da logística, né, da manipulação e estoque, né? Assim como a garantia dos requisitos nos produtos acabados, tá? Que serão utilizados lá pelo teu cliente. Então, você precisa ter esse conhecimento geral não apenas pela farmacotécnica, né, mas para a gestão também. Senão você começa a desperdiçar produto, o produto vence, né, e aí você perde essa confiabilidade do paciente à terapia que ele está precisando fazer, tá bom? Todo o processo farmacotécnico, né, do preparo das bases galênicas, desde a seleção do lote do insumo até o controle de qualidade do produto acabado, tem que ter registro, tá? É importante que esse controle não se limite apenas na verificação de aspecto físico-químico, né? Por exemplo, o organoléptico, a densidade, a viscosidade, né? Aspecto microbiológico, mas também você precisa ter a ideia da verificação de outros aspectos. Então, por exemplo, pegajosidade, umidade, espalhamento, resíduo, né? E o profissional da farmácia faz isso, ele deve utilizar os resultados dessas análises não apenas para arquivar e documentar, né? Mas sempre para melhorar esse produto, né? Para melhorar a estabilidade, essa questão sensorial, né? E esses critérios vão melhorando as vendas, né? Também da farmácia, tá? Vai fidelizando essa galera na terapia também, tá? A gente tem muita coisa para fazer, né? Quando você fala aí do produto final. Então, é, eu selecionei aqui alguns, né? Para a gente conversar um pouquinho, tá? Então, por exemplo, a viscosidade, né? Ela é um critério extremamente importante e que acaba implicando na estabilidade e na característica final da formulação. Ela impacta de uma forma indireta em outra propriedade, né? Que é a espalhabilidade. Então, se você pegar dois hidratantes, pode ser na sua casa mesmo, né? E passar na sua mão, você vai perceber que algum vai ser mais viscoso que o outro,
certo? Você pega de marcas diferentes. Então, por que será? Né? Porque o marketing daquela empresa quis um mais viscoso para dar uma sensação diferente na pele, ou outro porque promete, sei lá, um perfume por mais tempo. Então a gente tem essas duas características aí, né? Viscosidade, espalhabilidade, tá? A espalhabilidade é um dos quesitos que tem que ser analisado no processo da avaliação sensorial. Não é só porque ele é mais cheiroso, por exemplo, porque eu consigo economizar esse produto. O meu cliente ele vai precisar refazer antes do mês acabar. Aquele produto era para um mês e de repente ele acabou em 15 dias porque a espalhabilidade não ficou legal, né? Ou o contrário, passou o mês e aí o que aconteceu? Sobrou um monte de produto. Então, se sobrou o produto, pode ter sobrado o princípio ativo também. Então, acabou dando um problema aí até na dose, né, que a pessoa estava usando, tá? Então, isso é uma questão que precisa ser bastante verificada também, tá? Aqui é um bem comum, né? Ele é muito comum também usado em, em farmácia hospitalar, né? A papaina, tá? Essas formas farmacêuticas semissólidas são extremamente versáteis. Tem muita associação com seus usuários, né? Então, porque é muito comum. Para garantir a estabilidade, é importante algumas análises nas próprias farmácias de manipulação, tá? Então a gente percebe que a papaina ela é bastante usada, tá bom? Então, ela pode ter aí cerca de 10%, né, de papaina num gel, etc, tá? Lá no portal eu coloquei para vocês um artigo bem interessante que fala sobre as formas farmacêuticas semissólidas, tá? À base da papaina. Então, eles colocam lá, eles fazem um comparativo bastante legal. Se vocês conseguirem dar uma lidinha, é interessante, porque é muito comum o uso da papaina, tá? E aí, né? E essa história da validade do material, né? Do medicamento manipulado. Então, o que acontece? Essas bases galênicas, elas são produzidas e utilizadas nas farmácias de manipulação. Elas podem ter uma validade diferente da base pronta, né? O que acontece? Não é que é uma data de validade diferente que a gente cria. É que assim, os insumos, eles vêm com data de validade. Só que quando eu uso e produzo lá a formulação, eu não vou chamar teoricamente de data de validade. Eu vou usar um limite de uso, né? Então, uma data boa para a pessoa usar. Primeiro, porque já teve contato com o ar, aquela solução, né? Aquele creme, qualquer coisa. Então, isso aí varia demais, né? Então, a pessoa tem que ir olhando lá a farmacopeia, as bases de manipulação, para ela poder fazer essa segunda data de validade do produto acabado, né? Porque os insumos têm uma data de validade maior. Ah, então eu produzi com coisas que têm uma data de validade de 2 anos, mas o meu produto final tem validade de 30 dias, né? Por que teve essa mudança? Primeiro, porque ele não é mais um insumo, ele já é um produto acabado, né? E esse produto acabado, ele até tem conservantes, etc., mas ele foi manipulado. Então, ele tem uma data boa de uso, né? Eu coloquei lá no portal também um vídeo, né, falando sobre isso, tá? Eu acho que tem até esse título, assim, medicamento manipulado não tem prazo de validade? Será? Né? Então ele tem, tá? Mas ele precisa ser consumido antes, ele precisa ser utilizado antes, porque ele já foi, né, literalmente, produzido e manipulado. Então ele foi reconstituído, né? Eu peguei todos os insumos e fiz o produto novo. E para cada produto isso varia. Então eu tenho lá, eles pegam uma média, né, e acabam usando. Porque o que eu vou fazer? Se for muito personalizado, eu vou ter um produto que vai durar 5 dias. Ah, mas eu tenho que produzir então para que a pessoa use naquele período, né? Então tudo isso aí depende da prescrição, depende do tempo de uso, depende do fármaco que eu preciso, depende do princípio ativo que eu vou incorporar, a forma farmacêutica. Então tudo isso aí é avaliado dentro da da farmácia magistral pelo farmacêutico, tá? Então essas coisas que precisam ser verificadas, tá bom? Lá no formulário nacional da farmacopeia, né,
vocês vão encontrar todos os veículos de natureza líquida ou semissólida, né, destinados à incorporação de substâncias ativas. Lembra que tá lá o link, dá uma olhada, tenta baixar aquilo pro teu computador, é interessante o farmacêutico ter essa farmacopeia, tá bom? É importante pra gente, vocês vão usar em várias disciplinas, tá? Então, dá uma olhadinha também, compara alguma coisa que você, algum creme, alguma coisa que você já trabalhou ou tenha, né? Para você dar uma olhadinha, tá? Gente, é o seguinte, então, vocês vão encontrar lá no portal uma atividade online dessa vez, tá? Essa atividade online, ela tem 5 questões, tá bom? E essas 5 questões, elas são já de assinalar. Então, você vai clicar lá na alternativa certa, acabou, tá certo? Então, eu já explico para vocês agora no próximo vídeo como é que vai funcionar essa parte da atividade e os materiais.